Boa tarde, embaixadores. Nós sabemos que nesse momento nós não podemos estar nos reunindo juntos fisicamente, mas nós vamos fazer a nossa embaixada aqui na minha casa, na nossa casa, para depois vocês poderem estar assistindo aí no celular, no computador de vocês. Tá? Então nós vamos começar fazendo nosso momento cívico. Né? Esses são embaixadores. Jesus é Rei! Tema: somos embaixadores por Cristo. Divisa: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Segundo aos Coríntios 5:20. Posição para o compromisso. Prometo Esforçar-me por uma vida digna de embaixador do Rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do Rei, na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e, pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Prometo Ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? Vamos sentar. Antes de ler e compartilhar o texto com vocês, eu quero fazer algumas recomendações no momento que nós estamos vivendo. Né? Nós, como conselheiros, queremos orientar vocês e ajudá-los nesse momento. Então, aqueles embaixadores, né, que moram com a sua avó, moram com o pai, responsável, às vezes é pessoa idosa, mais velha, né? Evite estar saindo de casa, saia só para casos necessários, né? Necessidades essenciais, né? Não fique na rua brincando, lave bastante as mãos, né? Se tiver álcool em gel, álcool em casa, faça essa higienização. Se tiver alguma pessoa mais velha em casa, você redobre as suas atenções, né, para que você não possa ser um agente contaminador na sua casa. Né? Se cuide, né, exerça a sua função de embaixador da melhor maneira possível na sua casa nesse momento. Né? Nós sabemos que é difícil, né? O embaixador quer jogar bola, quer brincar, mas esse é um momento que Deus tem preparado no mundo inteiro, né, para que as pessoas fiquem em suas casas, se cuidem. Né? Nós temos visto muita dificuldade no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, embaixador, finalizando, né, se cuide, embaixador, nesse momento, né, separe esse tempo para ter um momento mais próximo de Deus, falando com o Criador, né, e cuide da sua família e cuide da sua casa. Eu vou pedir para o Samuel estar orando agora, antes da gente trazer a nossa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado que o Senhor tem nos cuidado, tem nos protegido, ó Pai. Abençoe nossas vidas, a vida de cada embaixador em sua casa, Pai, em nome de Jesus. Que o teu sangue poderoso possa nos livrar, nos proteger de todo mal, Pai. Amém. Nos dê, ó Deus, em nome de Jesus, proteção, Pai, segurança, ó Deus, em nome de Jesus. Nós possamos ser sensatos e sábios, ó Pai, para seguir as recomendações, ó Pai, necessárias. Amém. Abençoe nossos dias, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos usar o livro do pastor Felipe Mercadante para a gente trazer uma devocional para vocês nesse momento. É o primeiro volume ainda do Compromisso Real, mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Ele fala a respeito do tema O Valor da Pureza, que é da 6ª semana do Devocional. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão aos chefes dos oficiais para que não se contaminar. Daniel 1:8. Essa passagem bíblica, se vocês lembram, né, o povo de Israel estava cativo
lá na Babilônia. E o rei, ele separou alguns jovens do povo de Israel que não tinham defeito, jovens inteligentes, para aprender da cultura da Babilônia. E esses jovens, entre esses jovens estava Daniel. E Daniel, desde o início, ele, apesar de estar num país diferente, numa cultura diferente, numa língua diferente, ele colocou no coração dele, como diz Daniel 1:8, não se contaminar. Então nós vemos que Daniel, ele tomou uma posição de embaixador, né, de manter a sua pureza. O texto diz assim: no primeiro capítulo de Daniel, lemos que alguns dos jovens trazidos de Jerusalém foram submetidos a um treinamento quanto à cultura, ciência da Babilônia, para servirem no palácio do rei de Nabucodonosor. Esse período de preparação dura durante 3 anos, quando cada porção que comeriam seriam preparadas diretamente das iguarias do rei. Sabendo que a comida do rei e o vinho que ele bebia, embora fosse apetitosa à vista, eram oferecidos aos deuses, Daniel e seus 3 amigos tomaram a decisão: não se contaminarem com as iguarias do rei. Assim os jovens permaneceriam por 3 anos, apenas se alimentando de legumes, água e supervisão do chefe dos oficiais. Então, como o texto aqui está dizendo, a representação daquela comida é que não era bom para Daniel, e ele sabia disso. Então ele no coração dele, ele colocou não se contaminar, né? Hoje, né, nós sabemos que não é a comida, muitas vezes, que vai contaminar o embaixador do rei, mas é as coisas que o mundo oferece. Nesse período que nós estamos aí em quarentena, você tem que observar, não se contaminar usando a internet com as coisas que o mundo tem oferecido. Às vezes é a pornografia, às vezes é um site que você está acessando que vai te prejudicar como embaixador, vai te afastar de ter uma vida pura, né? Então Daniel, ele tomou essa decisão no coração dele, decidido não se contaminar pelo pecado. O cristão deve ter em mente não se contaminar com pecados existentes no mundo. É uma escolha que todos nós devemos fazer, assim como Daniel fez. Embora sejamos fracos e falhos, devemos lutar contra o pecado. Não somos escravos de nossos corpos, mas é o nosso corpo que deve se submeter ao senhorio de Cristo, né? Nós temos que ter o nosso domínio próprio, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar daquilo que nós vemos, cuidar daquilo que nós falamos, né? Isso é uma decisão que nós temos que tomar, como Daniel fez, mesmo vivendo na Babilônia. Para a gente encerrar, eu vou ler o último tópico aqui: não tenha vergonha de pedir ajuda. Em uma situação tão difícil, Daniel não se deixou tomar pelo orgulho e pediu ajuda ao chefe dos oficiais. Ele não apenas permitiu que não comessem da mesa do rei, como também providenciou legumes e águas para que jovens se alimentassem. Então, você também, como embaixador, às vezes está passando por um momento difícil, né? Converse, peça ajuda para os seus familiares. Às vezes você não quer falar com alguém da sua casa, né? Nós, como conselheiros, eu, Samuel, o Alexandre, nós estamos à disposição, né, de poder ajudar a você superar alguma coisa que possa te levar a impedir a ser um bom embaixador, a te tirar do caminho da pureza. Não tenha vergonha, medo ou orgulho de pedir ajuda. Saiba que seu líder, pastor ou professor de escola bíblica estarão dispostos a te ajudar sob a orientação de Deus. Você não precisa enfrentar os problemas sozinho, né? Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, né? Meditar nela, estudar bastante a Bíblia nesse período, para que você possa crescer nesse momento que Deus tem separado para nós. E para encerrar, né, se você às vezes está na sua casa agora nesse período e tem alguma dificuldade financeira ou está faltando algum alimento na sua casa também, né, você possa nos procurar no privado, né, que a gente possa ajudar, né, mobilizar a igreja para que nós possamos manter as nossas casas abastecidas, né? Então, se você passa, nós sabemos que tem embaixadores que moram só com a avó,
ou só com a mãe, né? E às vezes a pessoa trabalha de diarista e está passando por dificuldade. Então nos procure, manda uma mensagem para mim, ou para o Samuel, ou para o Alexandre, né? E nós vamos estar com certeza correndo atrás para poder ajudá-los. Tá? Quero agradecer o Samuel, o Vitor, que está aqui na nossa casa, né? E minha esposa que está filmando aí o nosso vídeo. Deus abençoe cada embaixador, que vocês possam ter uma tarde abençoada. E se Deus quiser, semana que vem a gente grava de novo outro vídeo. Amém? Amém.